Você sabia que a história da decoração no Brasil está intimamente ligada aos novos projetos do mercado imobiliário? E hoje eu estou aqui com Paulo Guidali, um profissional que tem aí décadas de experiência e uma criatividade que se renova a cada momento, a cada desafio, a cada novo job, vamos dizer assim, porque é um homem comprometido com marketing, né? Há muito tempo somos marqueteiros, nós dois, e ele muito focado na área de design, de decoração, de arquitetura, de interiores, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, Paulo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para estar aqui no nosso NunaCast hoje. Eu que agradeço para você. Obrigado pela oportunidade. E, Paulo, antes da gente entrar no tema, né, que a gente combinou aqui nos bastidores antes de abrir aí as câmeras, me conta um pouco da tua trajetória. Como é que foi tua vida até aqui dentro dessa área? Olha, é curioso porque o meu grande sonho era fazer arquitetura, mas eu era mais pretensioso, eu queria ser urbanista. E eu fui fazer vestibular, e na época em que você tinha apenas uma faculdade aqui, que era a Federal, 36 vagas e 360 japoneses inscritos, na época que japonês era japonês, então as minhas chances extremamente reduzidas. E aí eu não consegui passar e fui fazer administração de empresa na FAI. Eu fiquei lá e depois fiz um curso um pós de marketing. E interessante como é a vida, né? Porque alguns anos depois eu voltei então para aquilo que eu gostava. Mas eu trabalhei muito tempo na área de exportação, de commodities. E aí um dia, Adri, sabe quando as pessoas dizem assim, que vontade de abandonar tudo e morar numa ilha? Você já escutou essa expressão? Sei, ontem mesmo eu estava com esse pensamento, né, em algum momento do meu dia, mas resolvi vir para cá Eu hoje. fiz exatamente isso. Eu chamei meu sócio e disse assim, olha, não estou gostando mais, não quero mais, não é minha área, e fui morar na Ilha do Mel. Então, eu de fato fiz assim, foi uma mudança radical, foi um divisor de águas. E fiquei na Ilha do Mel 4 meses, aí obviamente cansei, enjoei, então já vou te avisando, tá bom? Pode não ser uma boa ideia. Se amanhã eu quiser para Ilha do Mel, repense. Não, pense que 3 meses já é o suficiente. Tá, bom? tudo bem. Então, mas foi um ano, de qualquer forma, foi um ano sabático. No final do ano, meu dinheiro estava acabando de precisar fazer alguma coisa. E aí eu entrei numa loja de decoração na Coronel do Cídio, ali no Batel, que o dono estava interessado em vender e voltar para a cidade dele, e eu entrei ali, eu acabei ficando sócio dele, e coincidiu, e aí que vem de onde nós nos conhecemos, e coincidiu da chegada da Hunter Douglas, da Luxaflex no Brasil, tá bom? E ele me disse o seguinte, olha, a Luxaflex, as persianas primeiras de alumínio, disse assim, vá visitar os arquitetos que eles vão gostar. E eu fui, Adri, eu obedeci assim, cegamente. Arrisca. E fui visitar. Agora, você veja que interessante. Só um parênteses, você sai daqui, você é aqui de Curitiba? Você é aqui do Paraná. Isso. Nossa, olha, é uma revelação para mim, porque o tempo todo eu achei que você fosse paulista. Não. Porque foi lá que a gente se conheceu, eu achei que você era nascido lá. Não. Não. E você vai parar em São Paulo. Adoro São Paulo. Então eu começo aqui em Curitiba, como lojista, então, a visitar arquitetos. E olha que interessante, naquela época você não tinha telefone, sim, mas não precisava agendar, você não tinha nem um tipo de comunicação que você tem hoje. Então eu batia na porta dos escritórios de arquitetura, dos grandes escritórios que estão aí até hoje, e olha que curioso, eles me convidavam para entrar. bem diferente Ao hoje. contrário do que você imaginou. E às vezes eu passava as tardes conversando com eles. Olha só. Eu tenho um arquiteto, José Sanchotene, que me chamou para entrar, disse assim, venha para o meu escritório, e sente aí, eu vou desenhando e a gente vai conversando. Então eu passava a tarde com eles, e eles na prancheta, se desenhavam em prancheta. E a gente conversava, conversas assim muito ricas, de muito conteúdo, e porque os tempos eram outros. E aí eu fui visitar Luiz Forte Neto, Buzzarello, todos os grandes escritórios. Sim. E aí eu comecei a ficar muito conhecido. E o produto Luxaflex ganhou muita relevância aqui no Brasil e principalmente em Curitiba. E a Hunter Douglas me chamou e disse assim, olha, Paulo, nós vamos começar a trazer lançamentos para o Brasil e vamos fazer lá com você em Curitiba. Entendi. E isso, obviamente, me valorizou perante a marca. Classe. Que depois a Hunter Douglas trouxe uma operação aqui para Curitiba, para o Paraná, e me convidou para gerenciar. Então, eu continuaria fazendo a parte de marketing, de relacionamento, e ainda eu fui conhecer o chão de fábrica. Então, eu conheci a loja, conheci a fábrica. E quando eu fui para a fábrica, a minha missão era abrir pontos de venda Paraná e Santa Catarina. Então, eu fiz a mesma coisa.
Eu ia visitar pequenas cidades, abria lojas, conhecia os arquitetos, então isso foi ampliando muito. Uhum. E esse trecho durou quanto tempo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí a Hunter Douglas disse assim, nós temos 2 caminhos aqui, Paulo. Ou você vem para São Paulo e para você crescer junto conosco, ou você decide. Aí eu decidi ficar aqui, né? Entendi. Como bom curitibano. Mas ele sempre... Perto da Ilha do Mel, né? Perto da ilha. Vamos ficar... E eu tenho um ótimo relacionamento com eles, eles me ajudaram muito, inclusive, quando saí. Aí, quando eu saí, eu percebi que havia aí um gap, né? Que as lojas, as fábricas, ainda não tinham a área de marketing implantada dentro do negócio deles. Então, eu passei a ser um terceirizado. Vamos fazer alguma ação, vamos fazer alguma campanha, chama o Paulo. Aí você Isso montou o quê? Uma ampliando. estrutura? Um escritório de marketing. Para atender esse segmento, que é da onde eu vinha e onde eu tinha bom relacionamento. Então, Sim. hoje as pessoas me procuram ainda dizendo o seguinte, Paulo, preciso trazer arquiteto para o meu negócio, para a minha loja. Aí eles me procuram. Entendi. Tá? Porque eu seria praticamente o elo entre arquiteto, design e as lojas. E os produtos. Exatamente. Entendi. E aí você sai dessa área também, além da área de cortinas, persianas. Aí eu vou totalmente... Você vai para todas as outras áreas. Eu vou 100% para o marketing, aí para atender então a arquitetura e o design. É onde eu me fixo. E aí começa a se planejar, aí eu vou levando as minhas ideias, aí começo a levar grupos para visitar Milão, para visitar Chicago, para visitar as feiras, para visitar a fábrica. Então, eu praticamente era um organizador, né? Dessa conexão entre o lojista, a fábrica e o arquiteto, já que tem bastante relevância na... E é engraçado, porque eu estou há 20 anos aqui em Curitiba, eu já passei por várias áreas, né, dentro do mercado imobiliário e do design de interiores, e acho que você é a única pessoa que faz isso. Eu não sei se tem outra que faz um trabalho parecido com o teu. São Paulo tem um, mas eu acho que... São Paulo tem o Ricardo, mas eu acho que ele foca mais no aprendizado, no ensino, entende? Mais na área interna do escritório de arquitetura, na administrativa, financeira. Ele é muito bom para isso. E eu sou mais no relacionamento mesmo. Acho que você é o comercial, né? A parte dos negócios, das relações, a proximidade, né? Exatamente. Então, pronto, você inventou uma profissão para você. Inventei. Que bom, né? Isso é tão bom. Quando você, né, olha para o cenário, enxerga as oportunidades e fala, poxa, aqui eu me encaixo, né? Você sabe que eu tenho uma certa facilidade de conversar com o arquiteto, mas isso vem também porque eu sempre quis ser um arquiteto. Não é verdade? Essa vontade fica saindo o tempo todo. Eu me aproximo com muita facilidade com eles. Enquanto que o lojista, o fabricante, tem uma certa dificuldade, porque são universos diferentes. Sim, com certeza. Então, eu seria praticamente como o facilitador, né? Então, eu consigo entender a essência do arquiteto, que não é fácil, diga-se de passagem, né? Mas eu tenho muita facilidade de conversar com eles e as minhas grandes amizades estão nesse meio hoje. E você matou a vontade de ser arquiteto, então? De certa forma, a vida me devolveu para aquilo que eu gosto, né? É muito curioso isso, né? Então, já que estamos falando de arquitetura, né, de design de interiores, você sugeriu um tema que eu acho que eu tô curiosa para te ouvir aqui, que é falar um pouco sobre a história da decoração no Brasil, né? Conta pra gente um pouco como é que a gente caminhou aí com esse tema, né? Sei, a história começa bem Espero que não atrás. seja o mesmo resultado da história econômica, senão nós vamos... Né? Não, mas você vai ver que ela acaba influenciando. Acaba influenciando, sim, sabe? Eu dividiria, assim, talvez em 3 momentos, tá bom? Tá. O primeiro momento, para mim, seria a chegada da corte portuguesa no Brasil, no Rio de Janeiro, tá? Quando a corte vem, ela traz, então, eles vêm em 15 navios, né? Então, eles trazem toda a cultura, não portuguesa, mas toda a cultura europeia para o Brasil. Sim. Entende? E vem, inclusive, mobiliário junto, né? É mesmo? Nos navios vieram mobiliários? Vieram mobiliário, vieram todos os mobiliários que você possa imaginar. Utensílios, objetos. Sim, porque eles precisavam se instalar no Brasil, que aqui então é uma colônia que não tinha nada. Então, o Dom João VI ainda... Portugal não tinha uma cultura própria dela, né? O Dom João VI era muito influenciado, então, pela França, pela Inglaterra, pela Áustria, quer dizer, um mix aí de culturas. E ele traz isso para o Brasil. Inevitavelmente, isso acaba refletindo aqui, não é? No Rio de Janeiro, principalmente, né? As pessoas querem morar igual, as pessoas querem copiar, né? As elites ficam olhando para isso, né? Quando você fala em elite, você vê, nós vamos começar em seguida com estradas de ferro, nós vamos começar com industrialização, isso vai gerar riqueza, entende? Então as pessoas começam a querer morar melhor, e isso vai gerando, então,
esse interesse pela decoração. Tanto que o Rio de Janeiro é muito comum você ver em cada esquina um antiquário, né? Que é mais ou menos um relato dessa época, né? Você hoje tem muitas peças de antiquários ainda, originais ainda, algumas réplicas que depois começaram a ser feitas aqui. Desse tempo onde Desse tempo, essa esquadra chegou, né, de Portugal para o Brasil. Então eu acho que seria assim o primeiro momento. O segundo momento, eu vou pular um pouco mais para a década de 40, 50, 60, é quando aí sim você falou, há um ciclo econômico aí, né? Você tem aqui no Paraná, você tem a erva mate, você tem em São Paulo também, depois você tem o café, depois o açúcar, depois você tem a soja, que é mais recente. Sim. Então, veja, tudo isso vai impulsionando a economia e vai trazendo dinheiro, obviamente, para as pessoas que estão inseridas nisso. Deixa eu só te interromper um pouco, claro. Porque assim, na parte da chegada, que eu tenho bastante interesse nisso, que é a origem de tudo, né? Os objetos europeus, eles são absurdamente rebuscados. Você tem um nível de requinte, de detalhe, né? Desse lugar barroco mesmo. Quando você visita alguns museus, em Paris principalmente, ou mesmo em outras cidades, a própria Espanha, né? Com toda aquela explosão de detalhes isso se adapta ao nosso clima, à nossa forma de viver? Como é que esses objetos chegam no cenário brasileiro tropical, quente, né? Bom, aí você vai ver que com o tempo isso vai mudando. Né? Mas sim, você não tinha outra forma de morar aqui que não fosse influenciado pela cultura europeia. Outra cultura. Aí sim vai haver as adaptações, que é o que a gente mais ou menos vai entrar agora. Vai se procurar uma outra forma de morar, mas sempre lembrando que a influência sempre vem de fora. Quando você diz de fora, é europeia. É europeia. Aí você tem a década de, então, vamos pegar 50, 60, quando você tem, a economia acaba influenciando, gerando pessoas com dinheiro, pessoas ricas, e essas pessoas também têm necessidade de morar melhor. Sim. Ok? E aí entra muito dinheiro, né? Começa a crescer, e essas pessoas vão procurar, então, o melhor lugar para morar e para decorar. Nos anos 60, 70, que eu vou me antecipar aqui um pouquinho, é a época em que começam a surgir as construções, as edificações, aí já meio que categorizadas, né? Você tem, então, aquele conjunto habitacional para atender um perfil de público, Minha Casa Minha Vida. Aí você tem os apartamentos que eram de 3 quartos, você já tem a opção de 2 quartos. E aí você tem as grandes casas, né? Então você já começa a ter a necessidade de decorar aquelas casas de uma forma adequada e que reflitam o teu padrão de vida. Quem acaba fazendo isso nos anos 60 são entre parênteses aqui, as madames. São aquelas senhoras da High Society que viajavam muito para a Europa, fora, que tinham acesso àquelas revistas europeias, e quando elas voltam, que tem bom gosto para moda, para arte, são pessoas que têm um conteúdo muito... um senso estético refinado. Isso. Então elas acabam, esse High Society que viaja, eles acabam fazendo a casa do pessoal da High Society também. Então você cria uma cultura de boa decoração, né? Então as pessoas começam a ter coisas boas em casa. Né? Tá, aí assim, vou trazer um pouco para a conversa de hoje, né? Okay. Que hoje a gente tem trazido muito essa questão da nacionalidade, de poder valorizar o que é nosso, dos povos originários, enfim. Parece que toda a história do Brasil mesmo, né, originário, dos indígenas, dos matutos, dos caboclos, isso fica esquecido. Até então a gente não mexe com isso. Eu não com vejo. palha, com sisal, com todo esse material, com barro, com cerâmica, a gente não, isso não entra, está proibido. Por enquanto sim, mas já vamos chegar lá. Não está fechado no armário ainda. Já vamos chegar lá. Tá bom? Sim, isso vai ter uma participação bastante grande. Estamos em 1960, 1970, o que acontece? Isso acontece em São Paulo, Rio, as madames fazendo as decorações, aí que se chama a decoradora, que são autodidatas, na verdade. Isso acaba se expandindo, se irradiando para as outras grandes cidades. E Curitiba acontece a mesma coisa. Então você tinha ótimas decoradoras aqui em Curitiba. Então ótimas. Você está me dizendo que não é gente que saiu da universidade, da arquitetura de interiores. Nada, é gente que na sua vida foi viajando, foi conhecendo, foi trazendo, e porque tinha esse trânsito na elite... E demonstrava bom gosto. Sim. Né? Então se vestiam bem, tinham cultura, conversavam com coisas que de fato com conteúdo relevante. Essas pessoas começam a decorar então as casas das amigas, que vão indicando para as amigas. Então você tem aqui em Curitiba ótimas, algumas já não estão mais aí, mas você tem a Marilena Bueno, você tem a Eliane Macedo, você tem a Yara Mendes, você tem a Rose Gelman, você tem a
Geralmente mulheres, né? Geralmente mais. Aham. Magalhães Ganzella, você tem ótimos decoradores. Você tem o Lupécio Manuel Souza. Então você tem uns decoradores autodidatas que fazem trabalhos maravilhosos e que estão aí até hoje, continuam fazendo. Uhum. Né? E aí esse mercado começa a se expandir e começa então a surgir os cursos de design de interiores, que aí formam essas pessoas. Então o decorador passa a ser visto como aquelas pessoas que têm um autodidata, que têm um Sim. bom conhecimento, e aí você tem aquelas que vão buscar algo mais técnico, né? Que a gente chama hoje de design de interiores. E essas começam a ter uma participação muito efetiva, tá? No mercado. No mercado. No mercado. E só te interrompendo um pouco, assim, a gente tem bastante cuidado hoje quando fala, principalmente com os designers de interiores, né? Com essa palavra decorador. Mas você está quebrando um mito aqui, porque, na verdade, ser um decorador não cai num lugar de pouco conhecimento pejorativo. O contrário, são pessoas que não tinham esse conhecimento, vamos dizer, formalizado por uma universidade, né? Claro que eu acho que quem vai para um curso desse tem um talento natural, vai desenvolver isso. Mas o decorador é esse lugar intuitivo, esse profissional intuitivo, essencialmente, né? isso. E que olha e consegue montar esse ambiente, né? Já o design de interiores, ele tem, então, essa percepção e tem também uma capacidade técnica que ele adquire, obviamente, estudando, né? E aí, assim, não tinha o perigo dessas casas ficarem muito, muito iguais? Como é que... É uma curiosidade minha, né? À medida que eu tenho as mesmas referências, eu sou a mesma pessoa levando essa informação para outras pessoas... Olha que interessante. Não fica tudo com a cara da Prefeitura de Paris? Olha que interessante. Não. E depois você vai ver por quê. Depois você vai saber por quê. Não, porque elas são, como você dizia, são altamente intuitivas, elas são bastante capacitadas e cada uma acaba estabelecendo a sua linguagem. Tá? Então eu sou capaz hoje de entrar numa residência e saber de quem foi que fez aquela decoração. Tá bom? Porque elas acabam criando um estilo, uma linguagem muito própria. Então não tem esse risco. Entendi. Ok? Tá, ok. Só para, né, a gente entender o caminho das coisas. Então, esses decoradores, né, eles começam a fazer a história da decoração. Começa com eles. Mas a gente ainda está falando de um lugar super elitizado, né? De gente que pode pagar por esses objetos, por esse cenário que vai ser criado. E de lá para cá, dessa década para cá, o que foi acontecendo? Já vou te contar, mas eu quero voltar um pouquinho antes. Vamos lá. Você falou de economia ciclo econômico. Veja, o mercado brasileiro da construção também, a cada 10 anos, ele tem um boom. Então você começa a mais negócios no mercado, mais construções, mais edifícios, e você tem aí a necessidade de ter, então, decoradores, design de interiores, e os arquitetos, que até então eram um pouco avesso, tá? Vamos falar da época de 1980, é um pouco avesso a entrar nessa área de interiores, eles acabam cedendo. Eles veem aí também uma boa oportunidade de negócio, de renda, de receita. Então você tem hoje no mercado o arquiteto de interiores, ótimos arquitetos, você tem... É que eu sou muito amigo dos arquitetos de design, então eu sempre falo bem deles, tá bom? Não vamos ter crítica aqui hoje. Não, se eu tiver alguma crítica, eu te falo em particular. Tá bom. Desliga o microfone e a gente fala aqui. Então, você tem ótimos profissionais hoje. E você tem muita demanda, muita procura. Com certeza. Né, você trabalha nesse mercado, você vê a quantidade de imóveis que nós temos aí. Aí acontece um terceiro divisor de águas. Que para mim, é essa que vai mudar todo o conceito da decoração no Brasil. Vai mudar? Vai mudar. Não mudou ainda, vai mudar. Futuro. Não, agora. Já está mudando agora. Há 30 anos atrás você tem algo que surge no Brasil chamado casa-cor. Sim. A casa-cor, que as pessoas chamam de mostra de decoração, eu chamo de mostra de educação, ou mostra educativa. Ela vai mudar completamente nosso olhar para a casa. Olha só. Né? Então, ela não fica mais no meio só nós não estamos mais vivendo só no meio da bolha dos arquitetos, dos designers. Entende? O público começa a ter... olhar, entrar e ver. O público começa a ter contato diretamente com... Então, ele quebra essa resistência. E você veja, aí você tem o crescimento imobiliário, né? Mais imobiliários no mercado, mais diferentes categorias de edifícios, de apartamentos, e você precisa, então, da figura do design de interiores do arquiteto. Sim. Então, há uma mudança completa com a casa-cor. E mais, a casa-cor acaba influenciando, inclusive, as lojas da autodecoração de como mostrar os seus produtos, de como interagir. Claro, porque é uma vitrine, né, para o Brasil inteiro. Então, você vê, as lojas de decoração hoje são belíssimas, né?
São. Na As verdade, vitrines mas são a extensão do pensamento daquele... deviam agradecer todo dia a Casa Cor. É a Casa Cor que vai... É verdade, porque quando você tem um público Sim. agindo diretamente, interagindo diretamente com o arquiteto dentro do seu ambiente, Aham. há uma percepção totalmente nova aí. Né? É o público perguntando, se interessando, querendo saber e recebendo uma resposta, isso dentro da Casa Cor, né? Direta do arquiteto. Não, Então e quebrando alguns paradigmas, inclusive, porque Perfeito. a ida Casa Cor modifica até a utilidade dos objetos, as formas, as cores. Você começa a ressignificar aquilo que normalmente você enxergaria num lugar determinista, né? Tipo, aqui vai uma penteadeira, aqui vai uma cama. Penteadeira é um termo que entrega, assim, a nossa idade do nascimento de cara, né? Desculpa, eu esqueci, né? Mas você sabe que é uma você peça vê... super bonita que se usa Sim, até hoje, né? né? São peças E super assim, só um bonitas. parênteses, como algumas coisas vão saindo, né? Por exemplo, a gente tinha o bidê, tinha a penteadeira, tinha até um objeto estranho, né? Que os fazendeiros usavam, que era a escarradeira. Você tem objetos da decoração que elas vão caindo por terra, né? Exatamente. Por conta dessa... Mas é bacana porque a Casa Cor, ela vai trazendo uma outra perspectiva sobre as mesmas coisas. Tipo assim, aqui, uma mesa é uma mesa. Na Casa Cor, uma mesa pode virar qualquer outra Ganha coisa, né? ganha outra relevância. É isso que é importante, porque a Casa Cor também vai apontar tendências. Por exemplo, quem traz a tendência do home theater, do cinema, é a Casa Cor. Olha Quem só. traz a ideia da cozinha gourmet é a Casa Cor. É mesmo? Não que não houvesse, assim, já essa desejo. Mas então você tem vários ambientes que a Casa Cor acaba trazendo, né? E criando essa vontade, esse desejo de ter. Então você muda completamente a ideia da casa, do morar. Sim. Né? Eu lembro as primeiras que eu visitei, principalmente em São Paulo, que eram gigantes. Teve até uma edição no Jockey Club que ficou por décadas aí. Décadas não, alguns anos, né? Foi bastante tempo. Mais de 10 anos, com certeza. E o Jockey de São Paulo é gigantesco. Então, quer dizer, cada ambiente era um uau, uau, uau. Você não parava de se exclamar ali, né? Mas a denominação dos quarto do estudante solteiro, né? Quarto da menina adolescente. E assim, falando do mercado imobiliário, eu acho que tenho certeza que o mercado imobiliário absorveu completamente isso. Hoje a gente não consegue denominar nada dentro do empreendimento que não tenha essa cerejinha em cima do bolo. Essa semana mesmo eu estou com um cliente que está lançando um altíssimo padrão comercial aqui na Vicente Machado. E aí, tudo bem, ele tem um lavacar dentro de uma garagem, mas tá proibido, não pode chamar lavacar, entendeu? Sim. A gente tem que achar um outro nome, que na verdade ficou muito parecido, ficou car wash. Mas eu acho que isso é uma influência da Casa Cor, entendeu? Com certeza. Trazer valor, né, para os espaços de uma forma... Não, e só complementando o que você está falando, você não faz hoje mais uma edificação, um edifício, se não tiver áreas condominais fantásticas. Sim. Não é verdade? Você hoje na área condominal, você tem que ter o cinema, você tem que ter a brinquedoteca, você tem que ter o biblioteca, pet place, você tem que ter tudo hoje. Então, olha como isso tudo modifica, como tudo isso muda. Né? Então, aí eu vou te perguntar, você acha que... Porque assim, aí veio a coisa dos condomínios clubs, né? Isso surgiu em São Paulo, principalmente na década de... No início dos anos 2000, que eu lembro que eu estava na Biara trabalhando com os grandes lançamentos de São Paulo, saí da Hunter Douglas, fui para a Biara. E aí veio essa coisa, condomínio club. E aí esses nomes que a gente tem, porque antigamente os edifícios eram, né? Edifício Laudeline, edifício Dona Maria. Tem um edifício ali no Batel chamado, juro, eu passei outro dia lá até, chama Palacete Graças a Deus. Eu não sei a origem desse nome, mas está lá, na frente do edifício. É no alto da 15, depois na Marechal Deodoro. Sei. Para não dizer que eu estou mentindo. Mas assim, né? Olha só o salto que a gente dá, né? De um lugar que está ligado à família, ligado à memória familiar, e vem para um lugar de glamourização. Se fosse na gastronomia, seria de gourmetização desses ambientes. Mas é um fato. E o condomínio clube se estabelece como uma realidade. Pô, eu tenho que morar num lugar que tenha pelo menos 15 áreas de lazer. Isso é influência da Casa Cor? Eu acho que, de certa forma, sim, né? Agora, veja, a Casa Cor, ela planta, né? De que forma nós vamos morar dali para frente. Agora, tudo acontece em volta, né? Aí você tem o arquiteto, o designer, que vai buscar também informações lá fora.
né? Então ele vai começar a visitar feiras lá fora do Brasil, ele vai para Maison Objet na França, vai para Milão. Então ele também vai buscar coisas novas lá fora e acaba, na certa verdade, e leva junto o próprio lojista aqui que também quer acompanhá-los, né? No sentido, Sim. eu também quero trazer novidades, tendências que possam atendê-los. Então há um crescimento assim fantástico, né? E isso tudo acaba, obviamente, refletindo na forma de morar, né? Então, e aí a gente está chegando, né, quase nos dias atuais, né, que me parece que tem uma transição muito grande, que vem não só do aspecto externo, né, das influências europeias, enfim, mas principalmente de uma mudança interna da consciência social. E isso me parece que está mudando agora com mais força. Deixam de ser os elementos externos, né, do dourado, do rococó, ou de uma textura, ou de uma cor, ou de coisas mais modernas agora, que vem de fora, e a gente entra num campo que vem de dentro para fora. É a necessidade minha interna que vai definir os objetos e a forma como eu vou decorar o meu ambiente. É isso mesmo? É isso que está acontecendo? Olha, eu acho que o gosto, ele é muito, o gosto, o estilo, a linguagem, eu acho que ela é muito individualizada. Você entende? E você, mais do que eu, sabe que hoje nós temos diferentes perfis hoje de público, né? Mudou muito o comportamento, né, Adriana? A forma de viver, né? Hoje tem os divorciados, você tem aí os homoafetivos, você tem as pessoas da terceira idade, você tem lá o nômade, né? Que é aquele que não Sim, para o em lugar nômade nenhum. digital que está. E você veja que parece que a construção civil, eu colocaria Puxa um junto pouquinho aqui a para casa, esse mas tema. eu colocaria também a casa cor. Vocês conseguem identificar essas mudanças, você entende, para atender esse perfil de público. Então nós temos hoje uma diversidade hoje de estilos de morar, né? Então algumas coisas são pessoais, outras são seguindo tendências, né? Eu estou gostando muito dessa diversificação, sabe? Sim, eu também. Cada um, Nossa, cada eu um acho buscando isso a sua, riquíssimo, cada um buscando a sua sua forma de forma, ver, de né? morar. Eu quero morar num apartamento de estúdio e esses estúdios hoje são super equipados, né? Tem Aham. vários serviços para te oferecer. Eu quero morar em apartamento dos anos 60 reformado. Eu quero morar num edifício lá no Ecoville, um edifício top lá no 50º andar, tem para todos os tipos de gosto e todos os bolsos. Sim. E Tá? aí, só voltando lá para trás, a gente começou fazendo cópias, né? Cópias bem feitas do que a gente via. A gente conseguiu trazer para os dias de hoje autenticidade? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que, de uma forma geral, arquitetos, designers, não só designers de interior, mas designers de produto, eles começam a perceber que o Brasil tinha uma riqueza fantástica, né? Aliás, nós temos ótimos arquitetos no Brasil, nós temos ótimos designers, tudo isso porque a gente foi buscar o que nós temos aqui no Brasil. Eu não posso trazer a madeira de fora porque eu tenho aqui. Como você falou o caso da palha, né? Mas eu tenho coisas valiosíssimas Materiais, aqui. né? Eu tenho Mas, matéria-prima agora, muito boa. o mais curioso de tudo isso, que Ah, quem nos alertou para isso foram os estrangeiros. Não é é verdade? verdade. Você É pega, sempre assim, né? você pega ali na Bobade, que é italiana, ela veio dizer para os brasileiros, olha, vocês têm aqui uma riqueza fantástica, use-as. Não é verdade? Do ponto de vista da arte, do design, da arquitetura. Então, nós vamos criando, então, uma cultura brasileira. Bom, você tem ótimos designs de produto hoje no Brasil. Ótimos. Você poderia citar um que praticamente Que é uma referência. que liderou essa tribo, que é os Irmãos Campana, Com que usam produtos certeza. 100% brasileiros. Aham. Recentemente você tem o Jader Almeida, que tem um trabalho fantástico. Você tem vários designs de produtos hoje que criam, então, uma cultura de design refinadíssima, tá? Usando coisas brasileiras. Tá? Sim. E o que acontece? Os arquitetos começam a olhar para isso com bastante afinidade, intimidade e começam a trazer para dentro dos seus projetos. Você viu que eu sou otimista com o Brasil, né? Você Ah, viu mas que eu a sou gente tem que muito ser, né? otimista. Não, eu também sou, porque imagina, olha o tamanho desse país e o tanto. É clichê falar isso, né? É, Mas o volume de é. riquezas, de possibilidades. E assim, até o fato de ser um povo em constante dificuldade, mesmo que você faça parte de uma elite, você tem que sambar para continuar sendo da elite aqui no Brasil. É. Não é que na Suíça que você vai nascer rico e morrer rico Sim, pelo simples fato de existir. Aqui você exatamente. tem que sambar um samba bem feito para continuar, como é que Não tenha fala? dúvida. Mantendo o seu Não status tenha quo, entendeu? dúvida. Não tenha Então eu acho que dúvida. assim, a gente, por conta disso,
tem que ser criativo para sobreviver, não é nem por não, seja criativo, não, a gente tem essa condição como forma de sobrevivência, né? É verdade. E isso verdade. traz para nós brasileiros a possibilidade inventiva de trazer coisas, de inventar, né, situações e soluções, principalmente, né, para o mobiliário, para o morar. Eu acho que à frente de qualquer outro país, porque nós somos muito grandes, né? Se a gente fosse também, vamos dizer, um país que está sempre em desenvolvimento, vamos dizer isso, no país do futuro, que acabou, né? Eu quando tinha 10 anos, era o país do futuro, eu já estou com 55, continua sendo o país do futuro. Não vai mudar. Não vai. Não vai mudar. Meu neto vai falar, Não boy, vai eu mudar. sou do país do futuro. Não vai mudar. É claro que nós temos ótimas referências do passado, a gente gosta, a gente está conectado, mas a gente estamos vivendo um momento assim bastante riqueza, né? No sentido de talentos, de criatividade, de produtos, de materiais. Eu acho que está começando talvez a acontecer o contrário agora, né? O exterior olhando para nós e dizendo, nossa, eu quero aquelas sementes, eu quero aquele sisal, eu quero aquela textura brasileira, eu quero aquela cor que lembra o cerrado. Eu acho que tem um movimento inverso acontecendo mas agora. Sabe quem que não enxerga isso? Nós brasileiros. É verdade, nós não sempre assim. Isso. Como já dizia Nelson Rodrigues, né? Parece que a gente não enxerga toda a riqueza que nós temos. Nós é que temos que impor a nossa cultura. E não eles têm que vir aqui apontar o que nós temos que, é o que sempre aconteceu. Sim. Não é verdade? E tem uma coisa também que nós temos que, quando você fala, talvez uma crítica ao momento que nós vivemos, é que quando você, lá nos anos 50, você se formava em arquitetura, né? O que fazia o arquiteto recém-formado? Ele ia passar um ano sabático, então ele ia estudar na Europa, ele abatia nos escritórios de arquitetura. Você tem o Sérgio Tepperman, que estudou na Itália, depois foi para Paris perseguir o Le Corbusier, que ficava na frente da casa dele esperando para encontrar o Le Corbusier, porque ele queria conhecer. Depois foi trabalhar com o Alvar Aalto na Finlândia. Então os arquitetos saíam das faculdades e iam buscar conhecimento. Tinha tempo, né? Eles queriam fazer isso e voltavam mais bem preparados. O nosso problema hoje, talvez, é que as pessoas estão saindo das faculdades mal preparadas. Ou então estão saindo e não voltam. Elas ficam, né, nesse abroad, né, nesse estrangeiro. Exatamente. E quem sai dessas faculdades sai mal preparado e às vezes tem que complementar o aprendizado dele dentro dos escritórios de arquitetura fazendo estágio. Isso demanda mais um tempo. Como nós estamos vivendo numa época muito imediatista, isso não está funcionando. Sim, você entende? imagino. Então, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de cultura, de conhecimento. De tempo nas coisas, né? De tempo, desacelerar um pouco. Você não precisa sair da faculdade e fazer uma casa-cor. Não, pega uma mochila e vai para a Europa. Vai para Ilha do Mel. Sabe por que as pessoas faziam isso? Voltando para o Sérgio Tepperman, ele batia e dizia, eu sou do Brasil. Aí eu disse, você é da terra do Niemeyer? Venha. Então nós temos referências. Sim, tem um nome que abre portas, né? Paulo Mendes da Rocha, nós temos grandes arquitetos e outros, né? Vila Novas Artigas, nós temos vários arquitetos. Aqui em Curitiba nem se fala, né? Então nós temos muitas referências boas, que cresceram de uma forma lenta, persistente e com talento. Mas criou lastro, né? Você vê que são nomes que não somem na paisagem, não somem com o tempo, e são referências para essas novas gerações. Isso é real, então, né? eu acho que tem que um pouco mais com menos ardor e mais conhecimento. Sim, sim. Então, eu acho que seria assim a mensagem. E para a gente fechando essa conversa, Paulo, eu queria ficar mais, né? Pena que não dá, mas é muito bom, né? A gente jogar história com o que a gente faz, traz sentido, né? Ao nosso propósito, né? Do dia a dia mesmo, né? Traz certeza, consistência, né? Muito bom ouvir tudo isso. Mas como é que você enxerga? Vamos, né? Daqui para frente, com base em todo esse chão, né? Esse plantio, o que nós vamos colher daqui para frente? A gente está muito atrelado ao desenvolvimento econômico, né? E ele flutua um pouco, né? Mas eu acho que a vontade de todos nós é morar melhor, não é? Com mais conforto. Talvez nós deixemos um pouco o carro de lado, né? Não precisa mais ter 2, 3 carros. Verdade. Isso é inviável. Então, quem for construir daqui para frente não precisa fazer garagem para 4 carros. Né? Dica para os incorporadores aí, tá? Eu acho que você tem que... Isso pode ser reduzido, fazer uso de outros meios de transporte, mas aí também as cidades... Tem que estar preparadas para isso, né? Tem que se preparar para isso. Então, eu acho que a gente vai, digamos, viver de uma forma mais confortável,
mas talvez um pouco mais desacelerada. E eu recomendaria isso. Né? Essa é a sua dica para os anos vindouros. É verdade. Tá Vejo certo. também os edifícios assim multifunção. Eu acho que isso é uma tendência também. Sim, acho que isso já está acontecendo. Sabe, eu vejo muito assim, tem ali acho que leste, oeste de Londres, estão surgindo muito grandes torres, entende? Que agrupam então hotel, o corporativo, o comercial, lofts, entende? Então é quase assim que uma microcidade. Então acho que isso isso eu acho que é uma tendência. Vai acontecer. Eu só citando, a Sabrina me emprestou um livro chamado São Paulo nas Alturas, que eu devorei em um final de semana, porque conta justamente a história da arquitetura de prédios, né, dos edifícios em São Paulo. E o Niemeyer pregava muito isso, que era assim, ter a edificação conversando com a cidade, né, e com vários estabelecimentos comerciais e de serviços e comércios embaixo. Aí a gente passa por essa fase do recuo de 5 metros, que enjaula os prédios, coloca aquele muro, agora é a pele de vidro que está na moda, né? E o prédio totalmente. Mas você pode perceber que nas vias, né? Aqui, principalmente Silva Jardim, no centro, você tem de novo a conversa da edificação com a rotina da cidade. Com a rua, né? Isso. E eu acho que isso é uma tendência que eu estou rezando para se manter, porque a gente não pode separar, né? O morar do viver, né? Isso tem que estar integrado no organismo da cidade. Mas olha, aí é um desafio para você, tá? Porque pelo que eu converso com os arquitetos, eles me dizem, eu gostaria de fazer outra coisa, mas por determinação do construtor, eu acabo fazendo um produto mais comercial, que viabilize mais comercialmente, mas eu poderia ter feito outra coisa. E eles chegam a denominar isso? O que seria essa outra coisa? Não. Olha, mas eu posso dizer para você. Fala, diga, entende? Vamos revelar esse segredo aqui, acho que é importante. O que se vê lá fora, também não estou inventando nada aqui, né? Então, não tem sentido mais hoje um construtor fazer 3, 4 prédios, um do lado do outro, independentes, separados. Você entende? Onde não há diálogo entre primeiro, a linguagem, não há diálogo com a rua. Então, faça uma coisa só. Abra uma praça no meio, coloque 2, 3 torres, uma de frente para a outra, e na frente você faça uma alameda bonita, aberta ao público. Sim, comum a todo mundo. Comum, e com a mesma identidade. Você entende? Você pega aí o bairro como Vila Isabel, que está pronto para isso, mas não se faz isso. Entende? Você coloca uma edificação de um formato, depois a outra, que não dialogam. E aí fecham com essas grades aí de vidro e tal. Então, isso é uma pena, porque eu acredito que nesse novo modelo que se faz muito hoje na Escandinávia, principalmente, você teria muito mais, primeiro, uma melhor qualidade de vida, contato com o jardim, contato com a rua, e eu não sei se você não faria uma obra até mais econômica, tá? E mais atraente para vender. Tá? Então, eu acho que nós temos que começar a fazer a conexão dos prédios com a rua. Eles não podem mais ficar um de costas para o outro. Sim, e talvez começar a fazer uma conexão entre construtores, população, arquitetura, pouco mais presente, né? Mas os arquitetos concordariam em fazer isso. Olha só. Isso vem deles, inclusive. E às vezes eles têm que, muitas vezes, ficar, digamos assim... É que tem uma planilha muito rígida, que às vezes eu entendo o papel do construtor, assim como você, né? Também entendo. Também entendo. Acho que tem esse rigor, mas ao mesmo tempo, eu acho que uma conversa anterior, sabe? Você contrata um cozinheiro e você não pergunta exatamente o que ele precisa para fazer um bom prato. Se essa conversa existe, olha, em vez de, vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, em vez de aspargo, compra vagem que vai dar o mesmo resultado porque é verde. Essa conversa não existe. Então o prato vai sair sempre de acordo com óticas diferentes, né? Ao passo que todo mundo podia olhar e falar, vamos abrir essa planilha, vamos ver o que dá para fazer para viabilizar esse projeto que pode ser mais potente para o organismo urbano, né? Então eu acho que tem que repensar um pouquinho essa arquitetura urbana, essa da rua, da cidade, né? Porque não há diálogo, né? Sim. E a cidade fica um pouco assim, como dizer assim, invisível, né? Você tem hoje edificações maravilhosas que estão espremidas entre 2 blocos que não há Essa harmonia, né? Essa harmonia, né? Então eu acho que isso é uma coisa que teria que ser revista, repensada. Paulo Guidali, se eu te candidatar a secretário de Obras e Urbanismo da Prefeitura, mas eu não tenho esse poder e nem esse alcance. Eu aceitaria. Tô brincando. Pronto, ele está nomeado aqui, né? Depois a gente avisa o Greca, né? Quando você começa. Bom, te agradeço demais, foi uma conversa super rica. Olha, você que nos ouviu, espero que você tenha aproveitado, porque
Tem muita coisa aqui que a gente não tem nem tempo para conversar e que são fundamentais, né? Para o nosso mercado, para o seu, para o meu, para o nosso. Eu né? que agradeço. Muito obrigado. Então, é isso. Vamos ver se a gente marca uma próxima. E para você que está nos ouvindo, queria agradecer mais uma vez aí a tua audiência, a tua escuta. Queria também agradecer os nossos patrocinadores, SZL Imóveis, Saci Sabrina Slompo Arquitetura, Coral Engenharia, Conforto Ambiental e Lume Soluções Imobiliário. Te vejo no próximo episódio.